A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que aproximadamente 40% da população mundial, ou seja, 4 em cada 10 pessoas, não desfrutam de sono de boa qualidade. A prevalência dos distúrbios do sono em todo o mundo, e especialmente no Brasil, revela uma crise de saúde pública de proporções alarmantes, muitas vezes subestimada. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem de algum tipo de alteração ou distúrbio do sono. Dormir mal, ou pior, não conseguir ter uma boa noite de sono, pode te trazer sérios problemas de saúde. E quando digo saúde, falo de saúde física e emocional. Mas a boa notícia é que é possível reverter esta estatística, com práticas que estão ao seu alcance. São pequenos ajustes na sua rotina. Mas antes, vamos entender um pouco mais por que você precisa mudar este cenário urgente. Os resultados são tantos que nem sei por onde começar. Já começa pelo humor. Péssimo. A ansiedade, que parece tomar conta de tudo. Sintomas de depressão, que é a maior causa de incapacidade laboral, também começam a aparecer. As alterações metabólicas também sofrem e são impactadas pelos distúrbios do sono, que predispõem diabetes e aumento de peso. A relação com as doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto, que aumenta em 65% para quem dorme menos de 5 horas. A sonolência é um fator de risco crítico para acidentes de trânsito. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, indica que 40% dos acidentes rodoviários são causados por sonolência. Os dados realmente são alarmantes. E o maior agravante é que não existe a doença do sono. Sendo justo, ela está começando a aparecer em cena. Ela fica sorrateiramente escondida em doenças mais conhecidas como o infarto, depressão, burnout. Os distúrbios do sono ainda são relativamente novos, começando a ganhar força e visibilidade, mas ainda são tratados de forma secundária, principalmente quando conjugados com outras doenças, o que tem impactado diretamente nos diagnósticos e tratamentos mais eficazes. O sono começa a ter estudos mais aprofundados, mostrando quem é que está dando uma grande contribuição para que as doenças apareçam. Contudo, as políticas públicas ainda não destinam orçamentos específicos para distúrbios do sono, o que impacta em longas filas para os exames e a correta identificação. O resultado começa a aparecer com a correta identificação, com exames mais precisos, o que resulta em dados que começam a chamar a atenção, pois esta é uma crise silenciosa e global. Agora percebeu que você não é o único culpado? E mais, percebeu como isto impacta na nossa vida? E por que uma boa noite de sono é tão importante? Imagine que a cada noite, enquanto você dorme, bilhões de neurônios trabalham incansavelmente para transformar sua mente. O que acontece quando você fecha os olhos não é apenas descanso. É um processo ativo de renovação cerebral que pode literalmente reescrever suas memórias, acalmar suas emoções e preparar seu cérebro para ser mais eficiente no dia seguinte. Mas e como eu posso aproveitar este processo de renovação cerebral, se eu mal consigo dormir? Ou quando durmo, acordo mais cansado do que quando fui dormir? O que acontece é que hoje vivemos uma vida da cultura de performance e sucesso, que domina nossa sociedade atual, que cria impactos profundos e muitas vezes contraditórios em nossas vidas. E por isto mesmo, fica quase impossível desligar do mundo externo ao passar pela porta de casa. A nossa mente fica a 1000 por hora, o que torna ingrata a tarefa de relaxar e ter momentos de descanso. Paradoxalmente, essa obsessão por sucesso pode nos tornar menos produtivos e felizes. Quando tudo vira métrica e objetivo, perdemos a capacidade de aproveitar o processo de encontrar significado no cotidiano. A vida se transforma numa corrida sem linha de chegada. Mas do mesmo jeito que não chegamos neste estágio da vida, de ficar com problemas para dormir, de um dia para o outro, também podemos começar a agir para mudar este jogo. Não é um processo complicado, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque exige dedicação e exige disciplina, e o mais difícil, conseguir desligar. É preciso mudar o mindset, deixar a preocupação para as coisas que podemos efetivamente mudar, o que podemos realmente fazer no presente. O passado não podemos mais alterar,
ainda que podemos e devemos tirar lições valiosas, principalmente para não cometermos os mesmos erros. O futuro, ele ainda vai acontecer. E agora, hoje, o que podemos fazer é planejar, mas não podemos sofrer por coisas que podem nem acontecer. Ou seja, precisamos parar de sofrer por antecipação. Isto gera estresse e educa o nosso cérebro, deixando ele pronto para agir, ainda que o risco ou ação nem exista. Por isto, que desligar é um passo fundamental para começar o processo do sono e dar início a uma noite tranquila e restauradora de sono. Mas para dormir tenho que fazer todo um planejamento e montar um sistema? Sim, porque o seu cérebro é a sua máquina mais poderosa e eficiente. Se ele é tudo isso que você disse, por que ele não percebe que chegou a hora de desligar? Por que eu preciso mostrar para ele que é hora de relaxar? Porque ao longo dos dias, semanas e talvez meses, você vem treinando ele de como ele deve se comportar, como ele deve agir no seu dia a dia, que à noite ele deve continuar em alerta máximo e que não deve desligar nunca. E ele não te deixa na mão, segue à risca o que você ensina e demonstra como deve agir, e o modo correto de te defender no seu dia a dia. Agora você vai ter que ensinar para ele que também existem momentos em que ele precisa desligar. Mostrar que à noite ele deve desligar e focar em relaxar, ter outras prioridades, como por exemplo, estar com a família, com os amigos, ou mesmo ter um momento tranquilo somente seu. A partir daquele horário, ele estará sendo eficiente e cuidando de você. Para que isto ocorra, você precisa ensinar como ele deve ser eficiente para você. E se eu disser que existem 5 passos, que vamos chamar de segredos, para ficar mais lúdico, que podem abrir as portas para que esse processo aconteça da forma mais poderosa possível? Vamos ver juntos o que pesquisadores de Harvard, Stanford e do Instituto do Sono descobriram sobre como transformar suas noites em verdadeiros laboratórios de momentos de evolução mental. Agora quero te fazer um convite para você conhecer o poder que seu cérebro possui e que talvez você nunca tenha acessado plenamente. Programe seu cérebro antes de dormir. Imagine que a cada noite, enquanto você dorme, bilhões de neurônios trabalham incansavelmente para transformar sua mente. O que acontece quando você fecha os olhos não é apenas descanso. É um processo ativo de renovação cerebral que pode literalmente reescrever suas memórias, acalmar suas emoções e preparar seu cérebro para ser mais eficiente no dia seguinte. Seu cérebro tem uma função extraordinária que poucos conhecem. Durante o sono profundo, aqueles primeiros 90 minutos depois de adormecer, ocorre um fenômeno chamado consolidação de memória e neurocientistas da Universidade da Califórnia descobriram que nesse momento o hipocampo, a região responsável por armazenar memórias recentes, transfere informações para o córtex pré-frontal, onde são armazenadas permanentemente. É como se seu cérebro tivesse um sistema de arquivamento noturno, decidindo o que merece ser guardado e o que pode ser descartado. Por isso, quando você acorda, algumas memórias parecem mais claras, enquanto outras desaparecem. O Dr. Matthew Walker, neurocientista de Berkeley e autor do livro Por que Nós Dormimos, explica que esse processo não é aleatório. Seu cérebro prioriza o que tem carga emocional, o que foi repetido durante o dia e o que você conscientemente marca como importante antes de dormir. E é aí que entra o primeiro segredo poderoso: intenção pré-sono. Antes de adormecer, por apenas 2 minutos, revise mentalmente um conhecimento que você adquiriu ou uma habilidade que você praticou durante o dia. Podem ser algumas palavras de um novo idioma, os passos de uma dança ou um conceito que você estudou. Estudos com pianistas mostraram que aqueles que revisavam mentalmente a música antes de dormir apresentavam até 35% mais precisão ao tocá-la no dia seguinte, comparado aos que não faziam essa revisão. Seu cérebro segue trabalhando naquilo que você alimenta conscientemente antes do sono. Não é mágica, é neuroplasticidade direcionada. O banho cerebral que renova sua mente. Durante o dia, seu cérebro produz uma proteína chamada beta-amiloide, um subproduto natural da atividade neural. O acúmulo dessa proteína está associado ao declínio cognitivo e a doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer.
Mas a natureza criou um sistema de limpeza extraordinário, que só funciona durante o sono profundo. Quando as ondas delta dominam seu cérebro, aquelas ondas lentas e poderosas do sono profundo, ocorre o que os cientistas chamam de sistema linfático. É como se seu cérebro tomasse um banho interno. O fluido cérebro-espinal aumenta até 60% nos espaços entre os neurônios, literalmente lavando as toxinas acumuladas. Este processo, descoberto apenas em 2012, revolucionou nossa compreensão sobre a função do sono. O segundo segredo poderoso é chamado de preparação para ondas delta. Como você pode acessá-la de forma prática? Mantendo seu quarto o mais fresco possível. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh demonstraram que ambientes mais frescos facilitam a entrada no sono profundo, onde as ondas delta são mais abundantes. Sabemos que nem sempre é possível refrigerar o quarto a temperaturas baixas, mas existem alternativas. Use lençóis de algodão que permitem melhor circulação de ar. Tome um banho morno antes de dormir, que ajuda a baixar a temperatura corporal durante a noite. Use um ventilador direcionado estrategicamente, ou, se possível, programe o ar-condicionado para desligar algumas horas após você adormecer. O importante não é atingir uma temperatura específica, mas criar um ambiente mais fresco do que você está acostumado durante o dia. Além disso, evite álcool antes de dormir. Embora possa ajudar a adormecer inicialmente, o álcool reduz drasticamente o tempo que você passa em sono profundo, diminuindo em até 40% a atividade das ondas delta e, consequentemente, essa limpeza cerebral essencial. Imagine uma cidade onde a coleta de lixo só funciona à noite. Se você impedir os caminhões de passar, o lixo se acumula. É exatamente isso que acontece no seu cérebro quando você não permite que as ondas delta façam seu trabalho. A terapia noturna que acontece nos seus sonhos. Cerca de 90 minutos após adormecer, algo fascinante acontece. Você entra na fase REM, o estágio onde ocorrem os sonhos mais vívidos. Nesse momento, a amígdala, o centro emocional do cérebro, se torna extraordinariamente ativa, enquanto partes do córtex pré-frontal, responsáveis pelo pensamento racional, diminuem sua atividade. Por que isso importa? Segundo estudos da Universidade de Michigan, é durante o sono REM que seu cérebro processa experiências emocionais do dia, desacoplando-as de suas cargas negativas. É como se seu cérebro realizasse uma terapia noturna natural, permitindo que você acorde no dia seguinte com uma perspectiva mais equilibrada sobre situações estressantes. O terceiro segredo poderoso é chamado de preparação emocional noturna. E como você pode acessá-la facilmente? Antes de dormir, escreva por 2 minutos sobre a situação mais emocionalmente desafiadora do seu dia. Não analise, apenas descreva. Pesquisadores de Northwestern descobriram que esse simples ato aumenta significativamente a probabilidade do cérebro processar aquela experiência durante o sono REM. Participantes desse estudo relataram redução de 43% na ansiedade relacionada àquelas situações na manhã seguinte, sem qualquer outra intervenção além da escrita pré-sono. Seu cérebro precisa saber o que processar, e quando você nomeia conscientemente uma emoção ou experiência, você está essencialmente marcando-a para o processamento noturno. Os neurocientistas chamam isso de priming emocional. Você prepara seu cérebro para trabalhar exatamente onde você mais precisa. Como seu cérebro cresce enquanto você dorme. Durante décadas, acreditamos que nascíamos com todos os neurônios que teríamos pelo resto da vida. Hoje sabemos que seu cérebro continua gerando novos neurônios, um processo chamado neurogênese, e grande parte desse processo ocorre durante o sono. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que a neurogênese no hipocampo, região crucial para aprendizado e memória, ocorre principalmente durante estados específicos do sono. O hormônio de crescimento, essencial para a neurogênese, tem seu pico de produção nos primeiros estágios do sono noturno, especialmente quando esse sono acontece em completa escuridão. O quarto segredo poderoso é conhecido por ambiente de crescimento neural. E é mais simples do que parece criar esse ambiente. Primeiro, elimine completamente as luzes artificiais do seu quarto, inclusive LEDs de aparelhos eletrônicos.
Estudos da Universidade de Ohio demonstraram que mesmo pequenas quantidades de luz podem reduzir a produção de melatonina em até 50%, afetando não apenas o adormecer, mas os próprios ciclos de regeneração celular no cérebro. Eu mesmo esqueci o notebook carregando com aquela pequena luz azul no quarto. Segundo, pratique atividade física regular, mas nunca nas 2 a 3 horas antes de dormir, porque ocorre uma demora maior para pegar no sono, e a duração do sono pode sofrer uma diminuição. O exercício aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que funciona como fertilizante para novos neurônios. Quando você combina atividade física durante o dia com sono de qualidade à noite, você cria o ambiente perfeito para a neurogênese. Seu cérebro literalmente cresce e se renova enquanto você dorme, mas apenas se você proporcionar as condições ideais para isso acontecer. O relógio interno que rejuvenesce suas células. Cada célula do seu corpo possui um relógio interno, sincronizado com o ciclo de luz e escuridão do planeta. Esse sistema, chamado ritmo circadiano, não é apenas um conceito abstrato. É um mecanismo molecular presente em cada neurônio, regulando a expressão de aproximadamente 40% dos seus genes. O Dr. Sachin Panda, do Instituto Salk, descobriu que quando dormimos alinhados com nosso ritmo circadiano natural, ativamos um processo chamado autofagia, um sistema de reciclagem celular que remove componentes danificados e otimiza o funcionamento das células, inclusive os neurônios. O quinto e último segredo poderoso conhecido como consistência circadiana. E como você pode alcançá-la? Estabeleça horários fixos para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. O desvio de mais de 1 hora desse padrão já é suficiente para desregular a expressão gênica relacionada à restauração celular. Além disso, exponha-se à luz natural logo após acordar, por pelo menos 10 minutos. Pesquisadores da Universidade de Colorado demonstraram que essa simples prática sincroniza seu relógio central, no hipotálamo, com os relógios periféricos, em cada célula, otimizando a produção hormonal e os ciclos de energia ao longo do dia. Quando você mantém essa consistência, não está apenas melhorando seu sono, está literalmente reorganizando a expressão dos seus genes para favorecer regeneração, longevidade e função cognitiva otimizada. Transformação em 10 minutos. Como aplicar os 5 segredos. Agora que você conhece os 5 segredos transformadores, vamos ver como integrá-los em uma simples rotina de 10 minutos antes de dormir. Prepare o ambiente. Ambiente arejado. Se possível, temperatura em torno de 18 graus Celsius, escuridão total, sem dispositivos eletrônicos. 2 minutos. Escreva sobre sua experiência emocional mais desafiadora do dia, sem analisar, apenas registrando. 2 minutos. Revise mentalmente uma habilidade ou conhecimento que você quer consolidar, visualizando-se praticando com sucesso. 2 minutos. Pratique respiração. 4, 7, 8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Isto ativa o sistema parasimpático, sinalizando segurança para seu cérebro. 2 minutos. Defina sua intenção. Meu cérebro está se renovando, limpando, reorganizando e crescendo durante esta noite. Uma afirmação baseada em estudos que produziram resultados práticos. 2 minutos. Faça isso por 7 noites consecutivas, o tempo que pesquisadores de Stanford identificaram como necessário para começar a reconfigurar os padrões neurais associados ao sono. Mas não espere por milagres instantâneos. A neurociência nos ensina que a transformação cerebral é gradual. Você está literalmente reconstruindo conexões sinápticas e estabelecendo novos padrões de ativação neural. Os resultados surpreendentes que vão transformar sua vida. Após a primeira semana, você provavelmente notará mudanças sutis na qualidade do seu sono e na clareza mental ao acordar. Após 21 dias, o que estudos de neuroplasticidade indicam como período mínimo para a consolidação de novos padrões, os benefícios se tornam mais pronunciados. Participantes de um estudo conduzido na Universidade de Chicago, que seguiram um protocolo semelhante por 30 dias, relataram aumento de 28% na capacidade de resolução de problemas, redução de 41% na ruminação mental sobre preocupações
melhora de 23% nos marcadores de inflamação sistêmica, aumento mensurável no volume do hipocampo, observado por ressonância magnética. E não se trata apenas de estatísticas. À medida que seu cérebro otimiza seus processos noturnos, você começa a perceber mudanças qualitativas na sua vida. Situações que antes desencadeavam reações emocionais intensas parecem mais administráveis. A aprendizagem se torna mais fluida, quase como se seu cérebro tivesse desenvolvido um modo de aquisição acelerada. Insights criativos surgem com mais frequência, muitas vezes logo ao acordar. A recuperação de estresse acontece mais rapidamente, como se sua resiliência tivesse sido amplificada. Despertar seu poder cerebral. A decisão é sua. O neurologista e autor Oliver Sacks uma vez disse: "O cérebro é um órgão maravilhoso. Começa a trabalhar no momento em que você acorda e não para até você entrar no escritório." Eu diria mais: seu cérebro realiza algumas de suas funções mais extraordinárias justamente quando você está dormindo. Ao aplicar estes 5 segredos poderosos, você não está apenas melhorando seu sono. Você está aproveitando mecanismos neurobiológicos sofisticados que evoluíram ao longo de milhões de anos. O sono não é um estado passivo, um simples desligar da consciência. É um processo ativo de transformação neural que, quando otimizado, pode literalmente reconstruir seu cérebro noite após noite. E talvez o mais fascinante, tudo isso já está dentro de você. Não requer equipamentos caros, suplementos milagrosos ou técnicas esotéricas. Apenas o alinhamento consciente com os ritmos e processos que seu cérebro já está programado para executar. Comece hoje. Dedique 10 minutos antes de dormir para ativar esses 5 segredos transformadores. E lembre-se, você não está apenas indo dormir. Você está entrando no mais sofisticado laboratório de transformação neural que existe. Boa noite e bom renascimento cerebral.